constrangedora de Libertadores para brasileiros e Sul-Americana também, né? Porque Flamengo e Cruzeiro fizeram 2 vexames. Vexames. Foi ridículo, ridículo. Eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho, tá bom? Vambora. Vamos começar primeiro pela Sul-Americana. Cara, pela Sul-Americana, começa na terça-feira, né? Pra quem não sabe, terça, quarta e quinta são jogos. E... ai, Brasil. E o Vascão ganhou. Vascão ganhou de 1-0, o Grêmio ganhou de 2-0. Os brasileiros se mantêm, o Vasco ganhou em casa, uma partida dura, né? Chata do Vasco. E o Corinthians empatou fora com o América de Cali, que tava beirando a catástrofe, mas... tudo bem, o Coringão empatou. Mas eu já vou pular pro jogo de ontem. Galera, pelo seguinte motivo. O Cruzeiro perdeu pro Mushuki Runa. Mushuki Runa do Equador por 2-1 no Mineirão, tá? O Cruzeiro fez uma... cara, é muito louco, né? Porque o Cruzeiro fez pra mim um dos piores primeiros tempos que eu já vi do Cruzeiro, assim, na história. O Cruzeiro jogou muito mal, primeiro tempo muito mal. Um time muito desorganizado, meio perdido. Um time que parece que tá até pior que o do Fernando Diniz. Cara, de verdade, o Leonardo Jardim e o Fernando Diniz, o jogo de ontem aqui, ó, muito parecido. O time do Cruzeiro não consegue jogar bem. O ataque do Cruzeiro não funciona bem. O meio de campo do Cruzeiro não funciona bem. O Cruzeiro perdeu para o Mushuki Runa, que é o 8º colocado do campeonato equatoriano de 16 times. É um time zero tradicional, com zero camisa, mas o Cruzeiro vem jogando muito mal. E eu não sei se é reflexo do que o Pedrinho disse essa semana, mas o Cruzeiro está muito mal. E eu acho que o Pedrinho vai precisar daqui a pouco, mais pra frente um pouquinho, fazer algumas mudanças drásticas no departamento de futebol, seja Marcelo Matos, entender até onde vai Leonardo Jardim, entender esses jogadores aí, porque começa a ficar preocupante, começa a ficar desafiador o objetivo do Cruzeiro na Sul-Americana. 2 derrotas, perdeu para um time que estava na lanterna do campeonato argentino, perdeu para o 8º do campeonato equatoriano, fazendo um primeiro tempo horrível, um segundo tempo ruim também. O Cruzeiro não voltou bem, não mexeu nas peças, não mudou a atitude, está uma vergonha. Leonardo Jardim e Fernando Diniz estão muito parelho a qualidade e o jeito que o time joga. Muito mal os dois treinadores, muito ruim esse estilo do Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro tem que botar a mão na consciência e entender o feeling do momento. Vai jogar contra o São Paulo fora agora, jogo difícil, talvez seja importante demais o Cruzeiro fechar a casinha e contra-atacar, porque jogar de igual para igual do jeito que tá com os outros times, o Cruzeiro não tá legal, gente, não tá arrumado. Ele teve 30 dias de pré-temporada, o Fernando Diniz teve 12, ele teve 30 dias de pré-temporada praticamente, no pós-mineiro ali, e não faz o time jogar bem. Não, o primeiro tempo do Mirassol foi o único tempo que o Cruzeiro foi bem. De resto, todos os jogos do Cruzeiro foi abaixo, foi mal, não consegue propor jogo, não tem atitude, tem desorganização, é um verdadeiro conglomerado em campo, assim. É até difícil de falar o que esperar do Cruzeiro, porque foi ridículo para a torcida do Cruzeiro e tem que sim cobrar o time, o Pedrinho tem sim que cobrar os jogadores, porque tá feio demais, a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Tem que mudar de atitude, porque já tem brasileiro no final de semana, já precisa melhorar. Eu acho que o Cruzeiro vai ter que fazer muitas mudanças em breve. De verdade, gente. Acho que vai ter que tirar o Alexandre Matos, tirar o Leonardo Jardim, entender no meio do ano, essa janela, quais jogadores vão ficar, quais não vão. Já começa a fazer trocas, porque, cara, o Cruzeiro não mostrou futebol no ano, gente. A gente tá em abril, e o Cruzeiro não mostrou futebol no ano. Ontem o meio de campo com o Eduardo e o Romero, de verdade, isso aí não ganha de time da Série B, velho. Não ganha. O jeito que tava jogando, não ganha. Não ganha. Muito feio o que aconteceu ontem e a torcida do Cruzeiro tem que ficar puta. Agora a gente vai falar um pouquinho de Libertadores. Libertadores que o Bahia venceu ontem, uma baita vitória fora de casa contra o Nacional, baita resultado. Perdeu pro Inter e ganhou do Nacional fora, 1-0, gol do Pulguinha, que tá jogando muito, hein? Tava aí no mercado, o Atlético falou, o São Paulo queria, o Bahia pegou e está jogando muito o Pulguinha, tá? Na terça-feira o Botafogo ganhou pro Carabobo 2-0, não jogou tão bem, mas fez o resultado que precisava. O jogar tão bem assim, não está pronto, tá? E é isso que eu quero dizer sobre o Botafogo. Claramente não tá pronto. Ontem o Palmeiras ganhou mais uma em cima do Cerro, 1-0. Jogo com o gol do Richard Rios. E o jogo que a gente precisa falar, que é Flamengo e
e o nosso querido Central Córdoba. E o Flamengo, rapaziada, vive a sua primeira derrota em casa na Libertadores nos últimos 5 anos, tá? Central Córdoba ganhou. O Flamengo até jogava direitinho até o gol. Depois do gol, muito ruim o futebol apresentado pelo Flamengo. O Flamengo não foi legal, não foi bem. Dava muito contra-ataque pro Córdoba. 2 erros individuais, um do Léo Pereira e o outro no cruzamento da área. Uma baita cabeçada. Eu acho que nem o torcedor mais pessimista do Flamengo imaginava que o primeiro tempo terminaria 2-0 pro Central Córdoba. Um time arrumadinho, um time bem treinado. Tem muito primor tático? Não. Tático sim, técnico não. Mas é um time bem arrumado, sabia o que fazia, sabia o que queria fazer ali no Maracanã e fez certinho. Foi muito bem no Central Córdoba, tá? E no segundo tempo o Flamengo achou um gol de falta com o De La Cruz, que pra mim foi até falha do goleiro do Central Córdoba, que uma bola difícil, mas eu achei que dava pra ele pegar. Não foi culpa dele, mas dava, sabe aquela que dava? E o Flamengo não foi legal, o Flamengo precisa melhorar. O Flamengo tem perdido muitos gols, criado muitas chances, mas perdidos muitos gols e ganhado sempre por placar de 1, 2-0, 2-1, 1-0, só placares curtos, geralmente de um gol de diferença, e tendo dificuldade em botar a bola pra dentro. A boa notícia é que o Pedro vai voltar. O Pedro já está voltando, né? Já foi liberado pra voltar. Não sei se estava relacionado ontem, até que não vi. Mas, de uma maneira geral, o Flamengo perde muito gol. Isso é um problema crônico do ano do Flamengo. E o Felipe Luiz vai precisar arrumar isso. Vamos ver se o Pedro vai dar uma solução nisso. Mas o Flamengo erra muitas chances. O Bruno Henrique errou um gol para empatar o jogo no final ontem. Que, pelo amor de Deus, debaixo da trave, acertou a trave. E o Flamengo... Mas mesmo assim, o Flamengo sofria muito defensivamente na transição, tá? Não é um Flamengo tão soberano, não. Não é um Flamengo a gente esperava que fosse dar bailes e bailes, não. Não é. É um Flamengo metódico, que ganha o jogo, consegue as vitórias, mas não é um Flamengo que encanta igual já foi em alguns anos. É um Flamengo resultadista, mas é um Flamengo que em determinado momento joga bem, adapta o jogador, porém, defensivamente está devendo e ofensivamente está errando um caminhão de gols. Tem que botar o pé na forma e esses resultados são importantíssimos, porque assim, o Flamengo conseguiu a vitória no finalzinho lá conseguiu manter a vitória no finalzinho contra o Táchira. Se não ganha, rapaziada, porque o Cruzeiro se complicou na Sula, são 2 derrotas e se complicou total na Sula. Total. E o Flamengo agora conseguiu ter uma vitória, mas ainda assim tem que ficar de olho aberto. O Flamengo fala muito sobre poupar, que o brasileiro é sempre mais importante, junto com a Libertadores, é o mesmo patamar de importância. Enfim, então vai ter que jogar não vai poder poupar ninguém, jogar todos os jogadores o tempo todo. E isso cansa jogadores, isso queima jogadores, isso desgasta o time. Enfim, vamos ver o que o Felipe Luiz vai aprontar aí. A primeira grande dificuldade no momento da temporada, eu acho que como técnico ele vai enfrentar agora, e faz parte do futebol. Mas dito isso, 2 vexames. Vexame, vergonha, o Flamengo não podia perder pro Central Córdoba, muito menos, óbvio, futebol é futebol, mas eu falo em relação a nível técnico, em relação a investimentos, a estrutura, a tamanho de clube, e o Cruzeiro não podia, o Cruzeiro, assim, deu sorte, porque não jogou absolutamente nada e fez um gol de pênalti. Tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. É isso. Hoje tem jogo do Galo no pós-jogo, tá bom? Vídeo do Galo. Beijo!